Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Samuel Canineu, CEO do Banco ING no Brasil, sobre a operação do banco no país. Samuel, a gente falou no último bloco, no finalzinho do último bloco, um pouco sobre o banco digital. Eu até te perguntei se o banco, essa parte, o banco digital de varejo, viria para o Brasil. Você falou que isso mais para médio e longo prazo. Mas eu gostaria de saber, então, como é que é a operação do banco no Brasil hoje? Como é que está estruturado o Banco ING, em mercados que atua? Gostaria que você me desse uma geral sobre o banco. Certo. Bom, o Banco ING no Brasil é um banco, né, de atacado, um banco comercial, ou seja, um banco para empresas. A gente tem por volta de uns 120 colaboradores entre funcionários e terceiros. Um balanço local de por volta de, né, agora, né, em março, quase 20 bilhões de ativos, um patrimônio líquido de quase 900 milhões de reais, um book de empréstimos de, né, um pouco mais de 10 bi de reais, e mais importante, bastante apetite para crescer no Brasil. Como que a gente está subdividido? O ING é um banco que globalmente, né, o banco de atacado, está dividido em setores. Né? Os principais setores para o banco, né, no Brasil são um que a gente chama de Commodities, Food and Agri, né, a parte Mas para agronegócio. Agronegócio e commodities em geral. Tem a parte de energia, que entra tanto óleo e gás. Como cana, cana entra na parte de agri, mas a parte de eletricidade também, eólica, solar e termoelétricas normais. Então, e infraestrutura para, né, a parte elétrica, linhas de transmissão, etc. Infraestrutura, que aí né, engloba portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Tem a parte de instituições financeiras. Tem a parte de que é bem crescente para a gente aqui no Brasil, né, que a gente chama de Telecom, Media Technology, basicamente telecom e tecnologia também. Tem a parte, né, que a gente chama de, né, diversificados, né, que é tudo, na verdade, que não entra nos outros setores e principalmente, né, atender os nossos clientes globais aqui no Brasil. Então é coberta sobre por essa área. A gente tem também uma área de markets, né, de mercados, tesouraria, né, derivativos, etc. Então esses são os principais business do banco. Deixa eu pensar se eu estou esquecendo algum, para o pessoal não ficar bravo comigo lá. Eu acho que por aí. Tem vários outros setores que a gente não necessariamente tem presença no Brasil, mas a gente cobre o Brasil lá de fora, né? Como, por exemplo, a parte de healthcare, a parte de real estate, imóveis, saúde, transportes, né, que mais que tem lá fora? A private equity, né, os financial sponsors, cobertura de financial sponsors. Vocês trabalham com M&A também no Brasil? A gente trabalha com M&A para empresas brasileiras ou subsidiárias de empresas locais. Fusões e aquisições. Né? Sim, mas mais, né, a área, né, de expertise está lá fora, e o que a gente contribui aqui é com o relacionamento com clientes e a especialização nesses setores. Inclusive a gente tem, né, mandatos aí, mesmo sem ter um time de M&A local, mas os nossos próprios profissionais de cada setor têm um bom entendimento disso. Acho que vale lembrar que acho que o nosso principal negócio no Brasil são empréstimos, né, principalmente empréstimos estruturados, né, e também, né, e aliar todos os outros produtos, derivativos, garantias, fianças, né, aos vários setores e às empresas que a gente cobre. Agora, nesses últimos anos de crise pelos quais a gente tem passado, as empresas sofreram muito. Sim. E muitos projetos foram engavetados. Sim. Como é que foi o impacto disso para o ING, para vocês? Bom, eu diria que, para o bem ou para o mal,
a nossa operação hoje no Brasil, né, do jeito que está montada e aprendendo os nossos erros do passado, a gente é até um pouco anticíclica, né? Eu diria que nos últimos 3 anos aí de mais dificuldade, o NG só cresceu. Por quê? Porque na última crise lá que a gente falou no bloco anterior de 2008 e 2009, né, o ING, como todos os outros bancos, tiveram perdas no Brasil. E ali a gente tomou uma decisão, né, o review, a nossa operação para que, se caso houvesse outra crise, a gente não sofresse tanto. E o que foi isso? É passar a focar, né, em, primeiro, né, clientes que a gente já conhece e tem relacionamento por muito tempo, né? Os famosos campeões de indústria, né? Clientes que não necessariamente que precisam ser grau de investimento, mas que vão, em caso de crise, tem uma razão de existir no médio e longo prazo. Vão ter caixa para pagar a dívida. Ou não vão deixar a empresa quebrar. O caixa é importante, mas também tanto quanto importante ele ter crédito com bancos, né? Ou tendo caixa ou tendo crédito com os bancos. E a gente está aí justamente para isso, né? A hora que os outros bancos saem, a gente aumentou a operação nesses clientes, né? E também, obviamente, as multinacionais, porque eu diria que a missão do banco no Brasil é cobrir da melhor forma tanto os nossos clientes globais, que têm operações locais relevantes e a gente tem algum valor a adicionar, quanto os nossos clientes brasileiros nas necessidades aqui do Brasil e também nas necessidades lá de fora. A gente, por exemplo, quer ser o banco da casa da Europa para os clientes brasileiros que têm operações na Europa, e esse número está crescendo, né? A gente, né, como diria a nossa CEO do Banco de Atacado, a gente é obcecado pelos clientes, né? A gente realmente vive e toma decisões com base no que vai agregar mais valor e o que vai nos ajudar a repetir negócios com clientes. É bem comum, né, a gente, dentro do NG, que, né, quando negociando operações, a gente sente que, bom, dá para cobrar mais, né? Acho que tem espaço para aumentar a nossa cobrança, mas é importante para a gente que o cliente saia com a sensação que a gente, o valor, né, vamos dizer, a pizza de valores, né, que a gente não pegou inteira e ficou, né, de preferência bem dividido, né? Então isso é essencial para a gente. Vocês têm quantos clientes no Brasil? Clientes no Brasil, a gente tem um pouco mais de 100, obviamente uns maiores e de certa forma concentrado, até pelos últimos anos. O que aconteceu? Eu diria que são poucos clientes, porque o nosso objetivo é menos clientes e ser mais significativo com esses clientes. Aumentar o overlap de produtos que a gente cobra esse cliente e dentro ou países que a gente pode dar assistência a esses clientes. Então, né, o que aconteceu muito nos últimos 3 anos com esses nossos principais clientes, que outros bancos, né, o país teve downgrade de rating, então você tem que alocar mais capital, né, alguns bancos, e também a própria diminuição de apetite, alguns bancos não tinham limite país ou não tinham apetite, e a gente, né, para esses clientes, a gente continuou com o mesmo apetite, então acabou ganhando market share aí, então a nossa exposição com alguns clientes ficou, né, maior do que... É isso que eu ia te perguntar, cresceu bastante. Justamente voltar ao ponto. Muitas empresas tiveram menos apetite de investir. Sim. Durante esse período de crise. Que tipo de empréstimos vocês ofereceram para essas empresas ou que essas empresas tomaram com vocês? Qual o perfil desses empréstimos? Bom, eu diria que nos últimos anos, e até a gente também é um banco que faz muita operação sindicalizada, lidera operações porque o montante é maior do que a gente pode absorver e a gente gosta de trazer outros parceiros. Então, a maioria dos deals que a gente faz não tem que fazer só sentido para a gente, mas tem que fazer sentido para um grupo de bancos que é saudável para a empresa, né? A gente sempre prega, a gente não gosta de ser o único banco lá. Não porque a gente não tem confiança que a gente vai continuar lá e ajudar no que ele precisa. Mas é importante para a empresa, né, ter opções e criar relacionamentos, porque, né, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Nos últimos, eu diria que mudou aí, olhando o ano passado, ano anterior, mudou um pouco do que a gente está vendo agora. Mas
né, a gente precisava, nos 2 últimos anos, criar estruturas de financiamento que mitigassem, de certa forma, o risco país. Né? Obviamente, com multinacionais é mais fácil, porque a gente sabe que uma empresa multinacional grande no mundo, por mais que não vá tão bem no Brasil, não vai desaparecer e vai ter o suporte da matriz, né? Tem o mesmo nome e principalmente é uma parte relevante da operação da empresa, da matriz no mundo. Então, tentar, e nas empresas que não fossem esse caso, é tentar achar outros mitigantes, seja exportadores, né? Porque normalmente em épocas de crise também o câmbio desvaloriza, o exportador acaba ganhando mais, então se beneficia. Né? Então, foco bastante em exportadores, empresas com business um pouco anticíclico também, ou na parte que a gente é bem grande no banco, o que a gente chama de project finance, é financiar projetos sem a garantia necessária do dono do projeto e que eles podem ser financiados por si mesmos e não precisam de injeção de capital. Ou se pagam por si mesmo. Então isso, por exemplo, geralmente se financia com um lastro de um contrato de longo prazo, na parte, vamos falar, na parte de eólica. Elas assinam um contrato de 20 anos com alguma, geralmente, empresa pública ou com o governo, e a gente sabe que se ela cumprir, se ela construir a usina, o parque eólico, e se ela operar de forma que ela consegue entregar energia, o risco de receber não tem. Então a gente conhece muito desse risco de construção e de operação, e esse risco a gente está disposto a tomar. Um risco que a gente é menos disposto a tomar é se vai ter alguém para comprar. Então, com esses contratos já assinados por vários tempos, é um negócio que a gente gosta bastante, e a gente tenta usar isso também, não só para projetos, mas com empresas, com contratos de exportação ou internos de longo prazo. Então, eu diria que nos últimos anos a estruturação foi feita de forma a tentar mitigar o risco Brasil, o risco de uma deterioração maior da economia e dos players dentro disso. Tá ok, muito obrigado, Samuel. E no próximo bloco conversaremos sobre inovação.